Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro Líder em Cast 2019. Estamos em janeiro de 2019, dia 14 de janeiro, e temos aqui a honra e somos muito gratos por receber Eduardo Razucchi, presidente da KN. KN é o jeito mais fácil de falar, né, Eduardo? Como é que pronuncia KN? Acho que é uma dificuldade normal, todo mundo pergunta, mas se fala Kühnenagel. E acho que na parte mais coloquial, KN, que fica mais fácil para todo mundo. Legal. Super obrigado, Eduardo, por estar contribuindo com o nosso programa. O primeiro, você é um privilegiado, vai fazer o primeiro programa com a gente em 2019. E a gratidão é muito mais pelo que você vai contribuir para a nossa comunidade de líderes, disseminar conhecimento, trocar informação. Então, muito obrigado mesmo. Não. Antes do executivo, a gente queria conhecer um pouquinho do Eduardo Razucchi e o ser humano. Eu falo que antes do líder vem o ser humano. Quem que é esse ser humano? Quem que é Eduardo Razucchi? A vida, a família, hobbies, o que faz antes do trabalho? Vamos lá, Fábio. Obrigado pelo convite. Também estou muito honrado de ser parte do primeiro Líder em Cast de 2019. Obrigado, amigo. E um pouco sobre mim. Bom, tenho 39 anos, sou casado, tenho 3 filhos. Sou um grande trabalhador, pai de família. Meu hobby principal é uma coisa meio louca, chama corrida de aventura, que é uma mistura entre bicicleta, correr, remar, bússola, mapa, ficar no meio do mato aí alguns dias às vezes, e é um esporte que eu pratico esse esporte desde 2002. Então realmente já há um período longo da minha vida aí, mais de 15 anos fazendo isso. E que horas você faz isso? Das 2 da manhã às 4? Não, faço horário normal para todo mundo, mas ou se não é normal, pelo menos daria para todo mundo fazer. Geralmente eu pratico esportes de manhã, das 5, 5 e meia até umas 7, 7 e meia, é o meu horário de treino, e eventualmente quando se abre uma janelinha aí no final do dia, a gente também encaixa algum treininho aí quando dá. Sou relativamente jovem, né, para a posição que eu tô, e enfim, e aí acho que a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Legal. E essa é meu breve resumo aí de vida. Uma pergunta com relação a essa coisa do lifestyle, estilo de vida, né, Eduardo? Dá para conciliar? Ou seja, essa questão de ter um hobby, um esporte, algo que você faça todo dia, e uma agenda que eu suponho, né, que deve ser bem atribulada. Como é que concilia isso? Como é que arruma energia? Ou é daí que vem a energia? Eu iria mais pelo segundo ponto. Eu falaria que tem que conciliar. Tá. Não dá para conciliar, nós temos que conciliar, porque eu acho que o esporte ou o hobby, qualquer um, né, cada um tem os seus hobbies. Se você deixa de fazer algo que você gosta, você vai perder energia em uma área da sua vida, que ela depois vai descompensar as outras áreas da sua vida. Então, para mim, o esporte é o hobby que eu encontrei na minha vida, eu gosto muito, recomendo, mas tem muita gente que não faz esporte, que tem outro tipo de hobby que eu também recomendo. Eu acho que sempre tem que conciliar família, para quem tem família, esporte, trabalho, é completamente factível você fazer isso. Demanda esforço, demanda dedicação e demanda entrega. Eu acho que esses são os fatores que fazem com que você possa conciliar. Legal, muito bom. Com relação à carreira, né, Eduardo? Qual que é a sua formação? Como é que foi o seu início de carreira? Conta um pouquinho pra gente por onde você passou. Conta um pouquinho desse começo da sua vida profissional. Legal. Bom, formação, para os mackenzistas aí que estão assistindo, eu sou da turma 497, só os mackenzistas vão entender isso. Eu me formei em comércio exterior no Mackenzie, na verdade administração com ênfase em comércio exterior. Que ano? Me formei em 2001. Depois disso fiz alguns cursos importantes que completaram a minha formação. Eu fiz cursos fora, fiz curso de PMO na Turquia, eu fiz vários cursos de gestão na Alemanha, na Suíça, em Londres também, na Inglaterra. Tive várias oportunidades de viajar e ser treinado, isso me ajudou muito na minha formação. Mas eu acho que o principal fator da minha carreira é a minha experiência, né? A experiência que eu tive desde muito jovem. E acho que até antes de falar da carreira, das grandes empresas, acho que é legal contar um pouquinho como é que eu comecei a fazer alguma coisa na minha vida, né? E meu primeiro trabalho com 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, meu avô era despachante de automóveis, né? Isso nem existe mais, eu acho, mas naquela época o despachante é quem fazia toda, né, a parte documental. E eu comecei a achar clientes no meu prédio. Eu fiz naquela época eu coloquei um cartaz assim no elevador do prédio falando que eu prestava serviço de despacho de carro.
e consegui vários clientes para o meu avô naquela época, acho que 12, 13 anos de idade, e foi daí que começou a minha paixão, acho que pelas vendas. Eu comecei vendendo desde cedo. Você tem esse viés comercial? Eu tenho um viés bem comercial. Acho que outro fato também relevante de vendas não tão estratégicas e profissionais a gente tinha um sítio em Araçoiaba da Serra, que era um lugar bem próximo de Sorocaba, e a gente pegava abacate e vendia na rua para as pessoas. Então eu sempre gostei de vender desde muito jovem. Eu acho que esse foi o começo da minha carreira. Obviamente não da carreira, mas pelo menos do foco que eu ia dar na minha vida profissional. Eu vou te pagava pelas pagava, tudo bonitinho? Eu vou me pagava, o abacate também, o lucro era nosso, apesar que meu pai sempre deixou claro que tinha que pagar as sementes do abacate, mas estava tudo certo. Legal. Por onde você passou, Edu? Qual foi o seu primeiro emprego? Vamos saindo um pouco desse lado familiar, né, do mundo. Como foi a sua entrada no mundo corporativo e por onde você passou até chegar na KM? Meu primeiro emprego, na verdade eu comecei como armazenista. O meu primeiro emprego foi um estágio de armazenista numa empresa que vendia soluções elétricas e hidráulicas. Então eu recebia o produto e tinha que colocar ele em determinado lugar do armazém. Esse foi o meu primeiro realmente emprego. Eu tive aí 1 ano, foi um estágio muito legal, aprendi muito sobre empresa, não sabia o que era trabalhar numa empresa, então aprendi isso. E logo depois desse ano eu mudei para a minha área, eu tive a oportunidade de iniciar na área de comércio internacional, e eu iniciei no marítimo, né, que é a área de comércio internacional, geralmente ela tem vários vieses. Um deles é o marítimo, outro é o aéreo, tem transporte rodoviário, tem a parte de armazenagem, em linhas gerais é isso. Eu comecei no marítimo e na parte operacional, que foi bom para pegar um pouco de manha, de cacoete da área, onde eu tive 1 ano, né, nessa parte operacional, e aí a área comercial viu o meu perfil e daí me chamaram já para eu virar assistente comercial depois de 1 ano. Você tinha mais ou menos? Não? Eu tinha 19 anos, eu comecei com 18 anos, com 19 anos eu tive essa primeira oportunidade já na área comercial, ainda não como vendedor externo, mas auxiliando aí o time de vendas. Legal. De lá você continuou no segmento de logística, você vem de uma passagem sempre no segmento de logística? Sim, essa empresa é uma empresa dedicada à parte que a gente chama Freight Forwarding, e desde então eu estou nesse mundo com algumas outras passagens. Então eu tive nessa empresa por 3 anos, aí eu mudei para uma empresa brasileira que era, vamos dizer, responsável por fazer armazenagem portuária, que também foi uma experiência boa, complementar a que eu tinha. Então a primeira experiência foi a parte internacional, movimentações de container, movimentações de carga aérea. A segunda experiência foi numa empresa que fazia toda a parte do recebimento do container, né, internacional, e também da expedição de carga de exportação. Então foi bem complementar. E aí chegou um ponto da minha vida, né, onde eu devia ter lá pelos meus 20 anos, 21 anos, que eu estava numa indecisão, que era ou eu vou para a Austrália, que eu queria muito morar fora, acho que um grande desejo que eu sempre tive na minha vida foi morar fora. Então, ou eu vou para a Austrália morar fora e fazer um ano sabático, né? Naquela época a gente já está tão cansado com 21 anos que a gente quer fazer um ano sabático. Depois, agora com meu filho de 20 eu entendo. Ou alguma coisa aconteceria na minha carreira. E foi muito curioso que foi o início da minha carreira na Kuehne+Nagel, porque eu era vendedor nessa outra empresa que eu trabalhava, eu estava já no momento de buscar alguma coisa, né, depois de 3 anos lá nessa empresa, e eu comecei a olhar essa oportunidade de morar fora, e ao mesmo tempo a KN, que era meu cliente, me chamou para uma entrevista de trabalho, a qual eu fiquei muito honrado, porque era uma empresa que eu sempre quis trabalhar, era uma empresa que eu sempre tive vontade de trabalhar. E na entrevista eu fui muito claro que eu gostaria de ter uma experiência internacional. E essa história vai fazer sentido daqui a pouco. E aí a pessoa que me entrevistou falou: olha, se você for bem, performar, a KN é uma empresa que naturalmente dá esse tipo de oportunidade para as pessoas de alta performance, e me deu alguns casos, alguns exemplos, e eu fiquei com isso na minha cabeça, e fiquei muito motivado por saber que eu ia ter essa oportunidade. Então, nisso eu engavetei meu plano de Austrália, né? E aceitei o desafio de começar na KN em 2003 como vendedor. Eu era um vendedor externo já, e foi meu primeiro job assignment na KN, foi isso, foi ser vendedor em 2003. Então são praticamente 20 anos, né, nessa área de logística. Na área de logística são 20 anos. Estágio lá atrás, né, como armazenista, era isso? Isso. 20 anos isso. E aqui.
Em algum momento, Eduardo, você tinha, pelo menos de maneira, vamos dizer, consciente, a intenção de ser líder? Você tinha isso como algo assim, poxa, eu quero ser líder, eu quero ter equipe, eu quero liderar pessoas, ou não? Isso... Eu não tinha, talvez, claro, porque acho que nessa idade você não tem muita coisa clara, porque as experiências você ainda não passou por elas. Mas acho que o que eu tinha claro é que eu gostava muito de lidar com pessoas. Tá. Eu tinha claro que eu tinha uma facilidade de lidar com gente, tinha claro que eu tinha uma facilidade de lidar com clientes, e acho que essa era uma grande característica minha. E ao passo, né, do desenvolvimento da carreira, que eu tive a oportunidade, então, depois de 3 anos nessa função de vendas dentro da KN, eu tive a oportunidade de morar fora, e que aí eu acabei juntando todo aquele sonho, por isso eu falei que a gente ia falar sobre isso. Não foi para a Austrália, foi para o México, o qual eu agradeço imensamente essa oportunidade, e chegando lá foi a minha primeira oportunidade como líder. Então foi um desafio extremamente grande, porque eu fui para um país que não era o meu, um idioma que não era o meu, e a primeira vez que eu ia ter liderados, e isso não é fácil não tendo experiência. Então, e acho que o resumo de tudo isso é que mesmo com todas essas adversidades ou barreiras de entrada, se a gente puder colocar assim, eu tive sucesso no México. Então foi muito legal eu perceber que realmente era algo que é muito nato em mim, essa questão da liderança, e que eu consegui colocar em prática mesmo sem ter estudado, né? Eu cheguei lá e falaram, ó, você agora é o chefe do departamento de vendas aqui, se vira, vende, aprende espanhol e faz acontecer. Então acho que foi um passo, mas realmente eu não tinha noção do que era e como é que ia ser, nem nada disso. Você assumiu uma equipe grande no México? Já era uma equipe... Uma equipe relativamente grande, eu acho que tinha 15 pessoas. Acho que para uma primeira liderança, a primeira passagem de pipeline já é algo... É alta. Com 2 filiais, então não era algo tão simples. Um negócio mais complexo. O que você destaca talvez como o maior desafio nessa passagem do Pipe, Eduardo, de sair de uma posição onde você liderava a si mesmo para liderar uma equipe, principalmente com todos os desafios que vieram junto no pacote, que eram outros países, um outro idioma, o que você talvez coloca como o maior desafio? Esse é um ponto bem válido e relevante. Eu acho que a mudança de você ser autossuficiente ou ser um standalone e ser um vendedor para você ser líder é completamente, né, você muda desse nível do pipeline, e acho que as principais características primeiro você tem que aprender a escutar mais, você tem que aprender a escutar a tua equipe, aprender a entender o que está acontecendo. Você tem que saber ler as pessoas, acho que isso é fundamental, porque numa equipe todos são diferentes, né? Eu não conheço nenhuma equipe até hoje que as pessoas são iguais e nenhuma pessoa que é igual a outra. Então, numa equipe você tem que saber ler e saber entender o que motiva cada um. E ser humilde, porque principalmente numa chegada como foi a minha, porque dentro da minha equipe, uma das pessoas tinha postulado para a vaga e não foi selecionada. E foi tão legal esse processo com essa pessoa que depois ela, obviamente, ela continuou no meu time, e todas as vezes que eu fui promovido, eu promovi esse cara para ser o meu sucessor. Então, o fato de eu ter entendido o momento dele entendido o meu, que a gente se complementaria juntando as forças, foi tão legal que a gente, fora a parte profissional, nós viramos grandes amigos, mas na parte profissional ele cresceu junto comigo dentro da companhia. Legal. E aí, falando desse teu histórico de carreira, Eduardo, voltando, se pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa nessa tua primeira liderança? Faria algo diferente? Olha, eu acho que o principal fator que eu mudaria é a impulsividade. Acho que quando a gente é jovem, a gente é muito impulsivo, muito afoito, e nem sempre isso gera bons resultados. Às vezes sim, porque você tem a ambição, você quer fazer. Às vezes o como é o que eu talvez mudaria em algumas circunstâncias. Eu acho que eu fui muito afoito em algumas decisões, algumas deram certo e outras não deram certo. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que construir pontes e não quebrar pontes durante a nossa vida profissional. E algumas pontes a gente sabe que naturalmente vão quebrar, mas a gente tem que tentar manter a maioria das pontes abertas e funcionando e com uma boa manutenção. Eu acho que é isso que eu faria. E um outro ponto que eu acho que eu gostaria, e não é que dependeu tanto de mim, é eu ter tido mais tempo para aproveitar as diferentes etapas da minha carreira, porque minha carreira foi muito rápida. Eu cheguei, hoje eu sou presidente da empresa com 39 anos e eu estou aqui desde os 36 anos, então a minha carreira foi muito rápida, e isso também, de uma certa forma ou de outra,
assusta, porque você começa a pensar o que eu vou fazer daqui a 10 anos, sendo que eu cheguei num patamar bastante elevado. É uma coisa que não me preocupa, mas assim, eu fico às vezes refletindo um pouco. Então, às vezes, ter um pouco de paciência nos passos de carreira, eu acho que é uma boa recomendação. Sempre começar uma carreira, mas também curtir, desfrutar aquele momento que você está vivendo, colher os frutos e depois dar um passo. No meu caso foi um pouco circunstancial e um pouco também de ambição minha, e tudo foi rápido e deu tudo muito certo. Vamos dizer que estavam os astros muito alinhados para acontecer o que aconteceu, o que é bom. Mas tem esse outro lado que eu gostaria de deixar claro, porque todo mundo olha para mim e fala: puta, que legal ser presidente da empresa, 39 anos, que maravilha. Tá, pô, é legal por um lado, Sim. Por outro lado não necessariamente é mil maravilhas nesse sentido. Então, acho que colocar esse lado é importante aí. E o que eu acho legal do que você está falando, Eduardo, a questão quando você falou acho que os comos seriam diferentes. Porque o ok numa posição de liderança, ele é o resultado, é aquilo que tem que ser entregue. O que diferencia a liderança, o que diferencia o líder, como ele lida com a equipe, como é que ele gerencia, como é que ele desenvolve, é esse como. Eu falo resultado pelo resultado, talvez qualquer líder consiga no nível de energia e de força que ele colocar. A questão é o que ele vai causar nesse caminho, né, na jornada para entregar esse resultado. Então o como é muito importante. Né? Legal, muito bom. Bom, então a gente teve aí um pouquinho da história, um breve histórico da carreira do Eduardo, e a gente vai agora falar sobre o tema central, que foi o tema de chamada do Leader in Cast de janeiro. E o tema principal do Leader in Cast de janeiro, que a gente convidou o Eduardo para participar e compartilhar conosco, é como é que é começar um novo ano novo, como é que é esse novo ano, o novo ciclo de um líder na posição do Eduardo Razon, como é que ele termina um ano fiscal, no caso da empresa de janeiro a dezembro. Aí ele tem um espaço onde ele tenta pelo menos desconectar do negócio, estar com a família, tira suas férias e vem para o ano novo, no caso 2019. Como é que funciona isso? Como é que a cabeça do líder funciona? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, Eduardo. Bom, a cabeça do líder geralmente não desconecta, né? Mas a gente tem que tentar pegar esse período vamos dizer, entre final de um ano e começo do novo ano para poder dar uma recarregada na bateria, uma reenergizada para começar um ciclo novo. Como qualquer negócio, acho que tudo que você fez bem no ano passado não vai ser necessariamente o resultado que você vai ter no ano seguinte. Ou seja, você não pode ter na sua cabeça e viver da sombra de um bom resultado do ano anterior. E apesar de nós tivermos um ano 2018 excelente, muito bom, a gente conseguiu entregar resultado bem legal para a companhia, e eu acho que esse está sendo o grande desafio, porque por ter entregue um resultado muito bom, a companhia exigiu um 2019 ainda melhor, o que é bacana, né? É um challenge, aí, é um desafio para 2019. Agora é o como fazer isso. Eu acho que minha cabeça ficou muito pensando, ficou mais matutando o que fazer em 2019, diferente de 2018, para ter um resultado ainda melhor. E ao mesmo tempo é como não se prender ao bom resultado de 2018 e achar que com isso 2019 está feito. Então acho que esse é o grande desafio que ficou pairando aí na minha mente nos momentos que eu pensei, nos momentos que eu meditei um pouquinho, o que fazer diferente em 2019 versus 2018, considerando as circunstâncias. Eu acho que esse foi o grande desafio, mas a forma como eu analiso o início de um ano novo sempre você vai ter novas oportunidades. Então, como é que a gente tem que olhar para essas novas oportunidades? Manter tudo aquilo que você fez bem em 2018 e como é que você transforma as coisas que não foram tão bem feitas em oportunidades positivas em 2019. Além disso, tem que colocar uma pitada de challenge, né? Uma pitada de desafios maiores e de coisas que não necessariamente você tem materializadas. Então, projetos, ideias, colocar em prática questões que não necessariamente estavam desenhadas em 2018. Então agora também tirar da gaveta aí alguns projetos que estavam esperando o momento certo, colocar em prática, fazer rodar e entregar 2019, que tem que ser ainda melhor que 2018. Então esse é o grande desafio, é como sair de um bom ano e ir para um ótimo ano. Acho que acho que a gente pode até fazer a analogia from good to great, que tem até um livro que fala sobre isso. Então, como é que você transforma esse ano bom num ano ainda melhor? Lembrando, né, que muitas das empresas e das pessoas que devem estar assistindo aí
a gente termina o ano, o resultado termina e no começo do ano você está zero, né? Não tem mais, você não acumula resultados ano após ano na maioria das empresas. Então acho que esse é um grande desafio e eu tenho certeza que esse ano a gente vai superar aí os objetivos também. E quando você fala que nesse tempo, né, entre o final de 2018 e 2019, mas não que você esteja 100% conectado no negócio, você está conectado com a família, com aquele teu momento, com as férias, e a tua cabeça, nos seus momentos de conversa consigo mesmo, você olha um pouquinho e começa a desenhar os cenários. É isso mais ou menos que você quis dizer? Eu, na minha maneira de ser e de planejar, muitas vezes eu faço planejamentos muito, vamos dizer, íntimos, ou seja, eu faço dentro de um processo mais de meditação, mais de introspecção do que de outra forma. Então, às vezes eu sento, dou uma meditada, dou uma pensada e tento planejar ou jogar no universo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que vai ser necessário para que aconteça. E geralmente funciona, é uma técnica boa. Quando a gente tem a intenção que alguma coisa dê certo e trabalha para que aquilo dê certo, dá certo. Então eu trabalho muito com essa questão da intenção. Então eu aproveitei esse momento e por estar em lugares, né, aí até privilegiados, eu tive a oportunidade em alguns momentos de jogar no ar aí no universo essa intenção daquilo que eu espero para 2019. Agora, entre a intenção e a realização está a execução, que é onde entro eu com o meu papel de líder e entra o meu time com o papel também deles de líder dentro das suas áreas. E você voltou há poucos dias, né? Já está cheio de energia, cheio de vontade. Você é um cara muito enérgico, né? De uma vitalidade assim, pelo que a gente conhece. Como que você traz o time? Você entrou, voltou de férias, voltou para Kaeli. Como é que você traz o time junto? Como é que você faz de maneira formal? Você já marca uma reunião e liga todo mundo em alta voltagem? Qual que é o seu método, a sua estratégia para trazer todo mundo com você começar o ano? Como é que você traz a sua equipe, o seu line management para vir junto com você, começar o ano com energia lá em cima e começar a trabalhar para entregar? Bom, esse ano, dado que muitos tiraram férias no mesmo período, a forma como eu engajei foi mandando um e-mail. Eu contei uma história de 2018 e justamente contei a história da gente não se prender às sombras do passado para entregar o que a gente precisa entregar no futuro. Mas ao mesmo tempo eu também dei uma pitada motivacional de agradecimento por tudo aquilo que foi feito o ano passado e coloquei claramente quais eram as prioridades para 2019. Acho que essa foi a forma que eu encontrei. Aí eu aproveitei aqueles que estavam aqui, conversei com cada um e tenho feito isso diariamente. Cada um que chega de férias eu já faço um catch-up, já faço uma reunião de startup aí do ano para começar a colocar todo mundo no same pace. E agora no dia 17, daqui a 3 dias, eu tenho uma reunião, minha reunião de diretoria, a qual a gente aí vai realmente ter todo mundo junto e colocar bem claras as prioridades para 2019. Provavelmente a estratégia para 2019 está desenhada. Diz a verdade, Edu, dá insegurança em algum momento? Tem alguma coisa que te deixa inseguro como líder? É muito o Eduardo Razucchi pelo Eduardo Razucchi. Como é que você lida com isso? Talvez um número muito agressivo, um resultado que a companhia é uma companhia global, gigantesca, líder mundial. Como é que você lida com isso? Com o desafio em si e o tamanho do desafio? Como é que você trabalha isso com você mesmo? Essa pergunta é muito boa e eu queria fazer um paralelo com as corridas de aventura. E a corrida de aventura, ela traz o desafio e ela traz o incerto. A corrida de aventura você tem um mapa, você tem a bússola, você tem a equipe e você tem que chegar do ponto A para o B, do B para o C, do C para o D e assim sucessivamente até completar a prova. Mas você não conhece o terreno, você não conhece as adversidades que você vai enfrentar de um ponto para o outro. Você pode mais ou menos ter um planejamento, você pode ter uma estratégia do que você espera que aconteça, mas não necessariamente você sabe exatamente o que vai acontecer. Eu acho que saber lidar com essa incertidão no dia a dia é o que faz com que a gente possa continuar. E outro ponto importante, né, não só saber lidar com os momentos incertos e com as questões que não são tão controladas, é saber que o desafio e um pouco de medo te ajudam a superar barreiras. Muitas vezes, se você está numa área, numa zona de conforto, a zona de conforto faz com que você acabe
muitas vezes dando um passo atrás, dando uma murchada naquela energia que está aí. Mas quando você está numa zona de conflito, numa zona de eventualmente você tem um pouco de ansiedade, um pouco de medo do futuro, isso faz com que você melhore, isso faz com que você consiga dar um passo ainda mais certeiro rumo ao futuro. Eu acho que é dessa forma que eu trato de passar para os meus liderados e também para mim, né, quando eu tenho minhas autoconversas aí, de o que eu tenho que fazer para poder superar essas adversidades e superar um objetivo que para muitos é insuperável, para muitos é inalcançável. Para nós é alcançável, mas a gente sabe que vai ter que saber lidar com esse medo, saber lidar com essa insegurança do futuro. Para a gente finalizar o tema central, vai entregar 2019, Eduardo? Lógico, sim ou sim. Aqui, missão dada, missão cumprida, nós vamos entregar e se bobear a gente ainda vai superar. A gente está completamente engajado para isso, o time está engajado e de uma forma ou de outra o resultado de 2019 vai ser entregue com louvor. Tenho certeza, tenho certeza. Bom, Eduardo, eu sorteei algumas questões aí que vieram das pessoas que estão acompanhando o programa e aí eu fiz uma conexão entre, na verdade eu vou pegar 4 questões, eu estou conectando elas de 2 em 2 para ver como é que você, na tua experiência, sem uma verdade absoluta, qual a sua avaliação, como é que você enxerga? A primeira pergunta é como desenvolver equipes mais autônomas, ágeis e de alta performance quando falta tempo para estar com a equipe? E eu conectei com uma outra questão aqui que também foi sorteada, que é a seguinte: como garantir que a estratégia do ano seja multiplicada para todos os níveis da organização e quais ações são aplicadas no intuito de garantir o engajamento de 100% da organização? E que está muito conectado com essa questão do ano novo. Então, como desenvolver equipes mais autônomas, né, para que sejam ágeis e de alta performance, com toda a loucura que se enfrenta no dia a dia. E como garantir o cascateamento da estratégia em todos os níveis. Perfeito. Acho que elas estão completamente conectadas, até pelo fato de que esse cascateamento depende muito de que os meus liderados entendam, né, a estratégia da empresa, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que eles saibam o que fazer e cascatear isso para todos os níveis. O modelo que a gente usa de cascateamento, ele está baseado nas 4 dimensões da execução e a gente tem um modelo dos WIGs, né? Widely Important Goals. Então a gente cascateia dessa maneira. A gente tem já um planejamento estratégico que foi desenhado até 2022. Esse planejamento estratégico ele é super macro e a cada ano a gente pega aquele ano que foi planejado e coloca ele dentro de um modelo de cascateamento. Então acho que isso é uma parte, né? Vamos dizer, a parte da metodologia do cascateamento. Aí tem a segunda parte que é onde eu conecto com a liderança, eu conecto com a autonomia, conecto com o resto que foi feito aqui, foi perguntado. Aí é onde você precisa ter líderes que realmente estejam engajados e comprando a ideia de fazer com que esse resultado aconteça através desse cascateamento e quais ações a gente tem que colocar em prática, né, os famosos como a gente vai fazer para que isso aconteça. Então acho que o primeiro passo que a gente faz todo ano é uma reunião de kick-off, onde a gente reúne vendas, a gente reúne o pessoal de operações, a gente reúne as áreas que são necessárias para colocar claramente quais são as metas, quais são os targets que a gente tem e definir em conjunto quais são os comos. Obviamente alguns deles já estão pré-definidos e outros a gente tem que definir em conjunto. E esse momento faz com que você gere tanto engajamento, porque todo mundo passa a ser dono da estratégia e passa a ser dono da execução, e 2, você gera geralmente um aspecto motivacional, porque você está conseguindo reunir as pessoas, fazer com que aquele grupo possa trabalhar em conjunto na definição dos comos, e aí a gente entregar aquilo que já está pré-definido. O que não tem discussão é o target maior, né? Ou seja, a meta que foi definida para 2019 ela não está em discussão, nós temos que entregar sim ou sim. O como vem do cascateamento, vem da forma como a gente está trabalhando na execução e no deployment dessa estratégia. E no teu estilo é uma coisa que as pessoas se apropriam, interagem, dão sugestões, enfim. O legal é que a gente já está, é o terceiro ano, segundo, terceiro ano que a gente está trabalhando com essa metodologia, então está ficando cada vez melhor, o aprimoramento dela. E isso faz com que cada ano a gente também pegue, né, tudo aquilo que funcionou no ano anterior e mantenha, e aquilo que não funcionou a gente melhore para o próximo ano. Mas eu acredito que é uma forma bem legal, principalmente porque você está engajando as pessoas desde o nível, eventualmente, mais baixos da empresa até os níveis mais altos,
da mesma maneira, porque cada um vai ter seus objetivos de forma clara, cada um vai receber seus objetivos dentro de uma ferramenta que nós temos, e aí todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Mas não necessariamente só saber o que tem que fazer ajuda, precisa saber para que eu faço isso. Né? O porquê, o famoso porquê. O propósito. E então a gente trabalha também nessas reuniões, seja uma reunião maior ou as reuniões departamentais, os líderes trabalham também muito no propósito. Né? Para que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? O que gera valor no nosso negócio? Onde a gente trabalha com aspectos humanos, aspectos de negócio? Então a gente tem feito bastante trabalho em cima disso e eu acho que a empresa já está numa inércia muito positiva nesse sentido. Agora a gente manter essa inércia e e chegar nos objetivos que a gente se propôs para 2019. Legal, muito obrigado. E eu sorteei mais duas questões, eu vou tentar juntar as duas, elas têm muita similaridade, para o Eduardo tentar construir uma linha de raciocínio em cima delas. A primeira ela veio no formato de case e a pessoa que nos encaminhou diz o seguinte: eu fui por mais de 10 anos profissional na área de vendas de serviços, entre vendas direta, carreira solo e equipe. Recentemente assumi uma posição mais generalista e administrativa, ou seja, maior diversidade de assuntos a serem tratados. Algo que percebo é como as pessoas se prendem à validação de alguém antes de decidir algo. Sempre entendi que entre o feito e o perfeito devo escolher o feito, uma vez que acredito no poder da ação. Muitos falam e não tiram do papel. Do que eu conheço da gestão do Razuk, provavelmente alguém daqui da KN, próximo que trabalha, que te conhece, Eduardo. Ele é um profissional de ação. Decidir não parece ser uma dificuldade, ou seja, se alguém está em cima do muro, ele provoca a decisão. Minha impressão está correta? Como você, Eduardo Razuk, conquistou esse comportamento e como organiza seus projetos e onde busca inspiração? E a outra questão, e aí o Eduardo escolhe se ele une e fala das duas ou responde de maneira separada. Vivemos em um cenário VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Liderando regionalmente uma empresa global, caso estratégias, os objetivos acordados para 2019 necessitem de uma mudança ou correção drástica de rota, qual a sua estratégia de buscar esta correção junto ao seu líder direto, considerando que por mais que possa ser necessário, possa haver resistência e impacto significativo no negócio global? Bom, perguntas muito pertinentes, muito boas. Eu vou responder a primeira, que fala sobre a minha maneira de atuar como líder. E eu li um livro uma vez que falava exatamente isso, que o grande problema de alguns líderes era ter um planejamento estratégico muito bom, planejamento estratégico muito rebuscado, mas a execução desse planejamento estratégico era falha. Então a minha forma de ser é uma forma de ser bastante da execução, o que não quer dizer que não existia um planejamento por trás. Mas eu acho que o grande erro, o grande aprendizado que a gente tem que levar, né, para as nossas vidas é que quando você executa, realmente você está colocando em prática aquilo que você planejou. E que nem sempre vai sair 100% perfeito, como está dito aqui, né? Do dito ao feito, nem tudo vai sair perfeito. Então acho que é mais ou menos nessa linha. A gente tem que arriscar, né? Líderes têm que arriscar. Você tem que arriscar com consciência, você tem que arriscar com sabedoria, você tem que arriscar baseado em experiências que você teve no passado, que você sabe o grau de risco que você está tomando, mas você tem que executar. E se você ficar simplesmente andando naquele universo das nuvens e ficar voando lá na estratégia por muito tempo e você não executar, o ano vai passar, você não vai conseguir entregar aquilo que você tem que entregar. Realmente é um perfil meu, eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, eu gosto de estar no dia a dia, eu gosto de fazer com que as coisas aconteçam e eu gosto de ver com que as pessoas façam com que as coisas aconteçam também. Então eu realmente coloco aí um pouco de pressão na máquina para que as coisas sucedam, para que as pessoas realmente tomem decisões. E eu prefiro pessoas, né, funcionários que tomem decisões, mesmo que essas decisões não sejam assertivas, que não sejam as perfeitas no final da história, mas que pelo menos tomem as decisões e que aprendam sobre essas decisões tomadas, do que pessoas que não tomem nenhuma decisão e realmente fiquem em cima do muro, porque aí realmente a empresa entra numa questão de morosidade, numa questão de apatia, que não leva a gente a lugar nenhum. É melhor a gente tomar decisões equivocadas ou certas, mas tomá-las e depois consertar o rumo aí dessas decisões que foram tomadas. Então essa é a minha forma de ser. Realmente a pessoa que fez essa pergunta muito provavelmente alguém da KN me conhece
Espero que essa resposta atenda também e se é uma pessoa que eu conheço, espero que goste desse estilo de liderança e se puder aplicar no seu dia a dia também, eu vou ficar muito satisfeito de ver que estão entendendo a minha maneira de ser e que estão vendo o benefício nisso. E aí, conectando com a última pergunta, que fala do VUCA, liderança para mim é situacional. Liderança é uma questão situacional. Não existe um tipo de líder, não existe um tipo de liderança, a gente tem que estar sempre aberto às diferentes formas de liderar. Por quê? Porque nem sempre o ambiente ele é estável, principalmente aqui onde a gente vive, no Brasil. Brasil, América do Sul, América Latina em geral, o ambiente é bem inestável, é bem incerto. Então a gente tem que saber como lidar com as diferentes situações. Hoje nós estamos falando eventualmente de um governo que está vindo para abrir mercado, mas poderia ter sido um governo que não tivesse essa mesma perspectiva. Então a gente teria que estar apto e flexível para poder trabalhar com essas duas diferentes maneiras que o mercado estaria impondo para nós dentro do nosso negócio. Então o líder tem que estar muito aberto às situações. Às vezes você vai ser um líder democrático, um líder carismático, que vai atender a maioria dos desejos de todos, que é o que a gente tenta fazer sempre, acho que todos os líderes buscam isso, mas tem momentos que você tem que ser um pouco menos democrático, você tem que tomar decisões um pouco mais unilaterais e às vezes não tão consentidas com todo o grupo e nem com seus liderados. E isso faz também com que você cresça, porque através dessas experiências, que às vezes não são as mais, vamos colocar entre aspas, as mais bonitas ou as mais românticas dentro do negócio, é onde você ganha realmente força, você ganha aprendizado, você ganha bagagem para tomar novas decisões no futuro. Então, eu acho que tem que ter sempre em mente que o que vai ditar você tomar uma decisão é o momento da sua empresa, é o momento de mercado, é o momento do seu time, é o seu momento como líder, né? Eu acho que uma analogia que eu faço também é geralmente quando a gente começa uma posição de liderança, você tem que fazer alguma modificação na equipe, você tem que mostrar para a equipe que você chegou, você tem que colocar a sua cara na equipe. Se você assumir uma equipe que era de um outro liderado e não fizer nenhuma mudança, você sempre vai viver às sombras daquele liderado que durou tempo antes da sua assignação nessa função. E isso faz com que você sempre seja chamado o sucessor do fulaninho. E não é, acho que não é por aí. Você tem que criar a tua própria liderança e a forma de criar e tomar decisões. Aí eu conecto com a pergunta anterior. Executar, tomar decisões, fazer mudanças necessárias quando necessário. Não necessariamente você precisa mudar as pessoas, você pode mudar as práticas, você pode mudar as rotinas, você pode mudar várias outras coisas. Então, eu acho que a liderança tem a ver com isso. Se eu puder resumir, eu diria que ela tem a ver com as situações, então a liderança situacional e a liderança da experiência, né? Quanto mais experiência você tiver em tomar decisões difíceis, mais fácil é com que as novas decisões que você tomar no futuro elas aconteçam de uma maneira mais natural e mais espontânea. Mas para isso tem que tomar decisões, você tem que se arriscar, você tem que errar para que quando você tome essa decisão novamente você esteja muito mais seguro e muito mais tranquilo no que vai acontecer. Acho que é isso. No final eu tentei resumir as duas perguntas. Aqui fala um pouco também sobre estar numa empresa global e atuar regionalmente, o que leva a uma complexidade ainda maior, porque pode ser que regionalmente ou localmente a gente esteja entregando um resultado fantástico, esteja entregando o resultado que a empresa espera, mas que globalmente você precisa tomar algumas ações porque é uma diretriz global. Então essas coisas também você tem que aprender a digerir e trabalhar com a frustração, né? E essa frustração, como líder, você não pode passar para o time, porque então todo o trabalho que você fez, tudo aquilo que a gente falou durante o programa de motivação, engajamento, cascateamento vai por água abaixo. Então frustração para um líder, ela tem que ser sua, você tem que saber lidar com isso aí, saber como passar isso para frente de uma maneira muito mais light e em alguns momentos também passar essa frustração de uma maneira mais hard para que as pessoas também entendam a importância daquilo. Então acho que no geral é a forma como eu resumiria essas duas perguntas aí, acho que tentando, né, responder para vocês. Bom, Eduardo, super obrigado aí pela sua contribuição, por ter respondido as questões. De novo, a gente não busca aqui uma verdade absoluta. O que a gente quer é a tua experiência, né? Que ela pode ser útil para muita gente, ela pode ser melhorada, ela pode ser um experimento, ela pode ser testada. Então, de verdade, muito obrigado aí pela sua abertura, porque você acaba trazendo muito do seu dia a dia, muito do seu estilo de liderança. Eu tenho certeza que vai contribuir com todos os líderes que nos acompanham.
E provavelmente alguns de vocês estejam curiosos quem foram as pessoas que, quando eu fiz o Leader in Cash, a chamada do Leader in Cash para 2019 foi feita em dezembro. E eu falei do teste do ego, do confronto do ego. Então eu tenho aqui uma experiência de uma pessoa que fez isso com a equipe, está esperando a resposta, né, Eduardo? Você programou para o seu retorno, então também foi um cara aí que se colocou à prova, se abriu com a equipe numa relação de confiança e vai receber provavelmente aí uma avaliação da equipe. Se você não fez, convido novamente, convidei em dezembro, faça o seu teste e confronte seu ego. Boa sorte, tá, Eduardo, para o que vai vir aí, mas você é um cara que eu tenho certeza que sabe lidar muito bem com essa questão do ego. E para a gente fechar, Eduardo, eu queria muito agradecer, né, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua transparência, a confiança de receber a gente aqui, né, no teu negócio, enfim. Foi um prazer estar com você, super obrigado por essa oportunidade e que você saiba que a idealização do programa ela não tem nenhum caráter financeiro, a gente não quer nada do ponto de vista financeiro, a gente quer disseminar conhecimento, a gente quer compartilhar, a gente quer formar e a gente vai ter a maior comunidade de líderes desse país. Então tem muita gente que talvez não tenha acesso a um programa de desenvolvimento, a programas de liderança, a treinamentos. Poxa, vamos ajudar esse pessoal, vamos formar de fato a maior comunidade de liderança desse país. Então, muito obrigado mesmo e parabéns, o primeiro 2019, a gente jamais vai esquecer, que você também não esqueça de ter sido convidado, porque é uma honra gigantesca ter um cara na sua cadeira contribuindo com a gente. Obrigado, eu me sinto honrado de ter sido escolhido, né, para fazer o primeiro programa, sempre é um marco importante. Sim. Aí na tua idealização do Leader in Cash. Espero que tenha muito sucesso nos próximos, tenho certeza que os próximos também vão agregar muito para mim, eu vou ver Legal. Todos, eu vou assistir Legal. O de um dos meus colegas, aí espero também poder conhecê-los algum dia. E essa questão do teste do ego, eu até queria fazer um parênteses, porque o teste do ego, a decisão que eu tomei em realmente pedir para a minha equipe responder o questionário, é porque vem muito conectado também com o assunto desse primeiro Leader in Cash, que é como começar um ano novo. Então, para mim, para que eu possa ser um melhor líder em 2019, eu quero entender aquilo que eu tenho feito bem, aquilo que eu não tenho feito bem, aquilo que eu tenho que melhorar e aquilo que eu preciso melhorar para 2019. Então, foi com esse intuito também, então veio bem a calhar aí, acho que os dois temas. E realmente agradecer a você da maneira como você conduziu aí essa entrevista e da forma como você me colocou e sempre, né, coloca coisas muito positivas sobre a minha pessoa. Fico muito honrado também. E você sabe que a recíproca é verdadeira. A gente se conhece há pouco tempo, mas acho que é uma parceria que tem se criado de uma forma muito forte e além da parceria profissional, acho que no pessoal a gente tem uma sinergia, tem um carinho um pelo outro que eu quero manter e crescer, como eu descrevi no final do ano. Bom, sucesso, parabéns, do 2019 de vocês. Valeu, tá bom? Valeu. Pessoal, muitíssimo obrigado. Assistam o Leader in Cash, sigam-nos nas redes sociais e a gente em fevereiro continua, vai ser um ano cheio de novidades. E me disponibilizo para responder. Legal. Aí pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, quiser bater um papo aí comigo, fiquem à vontade também. Acho que o Fábio vai disponibilizar, mas depois vocês têm também meu LinkedIn e a gente vai poder conversar por aí. Tá bom? Aproveita, está se abrindo para poder ajudar cada vez mais nossa comunidade de líderes. Super obrigado. Até fevereiro, mais uma vez, obrigado, Razuki. Sucesso. Valeu. 2019 é de vocês. Pra nós. Nos vemos em fevereiro. Um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, um abraço. Tchau.